Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra, sempre aqui na Jovem Pan News Campinas, Pan News Cidades. Você confere também TV Arte e Escultura, Jaguariúna, TV Todo Dia Americana, TV Sol Indaiatuba e Rede QDM de televisão, levando o Palavra de Honra para todo o Brasil e também já estamos em Miami, pela Limex. Você lá confere em português o Palavra de Honra. O programa de hoje está mais do que honrado, porque eu recebo um dos mais importantes jornalistas aqui da nossa região metropolitana de Campinas. Eu conversava com uma pessoa hoje pela manhã e ela me disse o seguinte: esse é um jornalista que é muito melhor do que a maioria dos grandes jornalistas que hoje estão no rádio, na TV. E olha, eu ratifico, eu escrevo embaixo. Eu vou conversar com Marco Maciarelli. Faça um break, a gente volta já já. Caríssimo Marco Maciarelli, gostei, velho. Faz agora no ar. Não, Boa noite. Boa noite. Olha, o Marco Maciarelli, e olha que te compararam, sabe com quem? Com quem? Eu vou te falar, você vai ficar, e não é brincadeira. E eu concordo, né? Falaram assim, eu disse, ora, o Marco Maciarelli, ele trabalhou com Heródoto Barbeiro. Então, o Heródoto, ele deu todo o aparato de classe, de jornalismo para o Marco Maciarelli. Daí a pessoa me disse, eu não vou falar o nome, você me perdoe, eu não estou autorizado. Ela me disse assim, não, ele superou o Heródoto Barbeiro. E aí eu parei para pensar um pouco e eu tenho que concordar, porque as perguntas que você faz aproximam muito mais a população, o povão, me desculpe aí se eu uso esse termo, pessoas populares das temáticas que você investiga e que você entrevista. Então você é um grande, eu estou falando sem nenhum compromisso, não é porque somos amigos, porque eu gosto de você, na verdade eu gosto de você pela sua competência também. Então, esse é o primeiro ponto. O Marco Maciarelli, ele é um grande jornalista, mas ele faz entretenimento. Ele consegue fazer o fato ser uma atração para o seu público. Então, eu começo agora sim, dessa forma, agradecendo muito a sua paciência comigo e a sua presença no Palavras de Honra de hoje. Bom, primeiro, mandar um abraço para você, obrigado pelas palavras, um abraço para quem está acompanhando a gente pelo rádio, pela Pan News e também pelas demais plataformas, televisão espalhada pelo Brasil e também fora do Brasil. Eu que fico honrado com o seu convite, Thanos. Primeiro, dizer que ser comparado ao Heródoto Barbeiro, assim, me orgulha muito. Eu adoro o Heródoto, sabe do carinho que eu tenho pelo Heródoto, a capacidade que ele tem como jornalista. Aprendi muito com o Heródoto, mas eu o considero o melhor jornalista que tem no rádio, no Brasil. E foi uma escola que eu tive há mais de 20 anos e eu tento trazer um pouco dessa perspicácia, dessa alegria, desse olhar diferenciado do jornalismo e tento também fazer um pouco de alegria, né? Porque precisamos sorrir um pouquinho, né? O mundo está muito difícil hoje. E só notícias tristes, né? E eu acho que através de você colocar um pouco de humor, mas com respeito, você consegue segurar o ouvinte, o telespectador. E é uma característica minha, que eu tenho já há muitos anos, né? Então, eu acho que é um pouco disso, Thanos. Eu acho que mesmo com tudo que está acontecendo, a gente tem que também passar um pouco de alegria para as pessoas, de mostrar que o mundo pode ser melhor do que a gente está vivendo. Como diz o bordão, um dia de cada vez, Um dia de cada vez. E eu vou começar falando, ou pedindo para você contar rapidamente, eu não quero fazer, você já foi entrevistado por muita gente, eu não quero fazer a mesma entrevista, certo. não é? Mas como eu tenho aqui você nas minhas mãos e um público diferenciado, que está inclusive lá nos Estados Unidos, né? E tal, e muitas vezes a gente é conhecido localmente,
Sim, sim. Aliás, você é mais conhecido na região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Piracicaba. Sou nascido, né? Em Piracicabano, né? Mas muito tempo já aqui em Campinas, né? 25 anos em Campinas. Então fala um pouquinho da sua trajetória para a gente começar a pegar. Eu quero botar você no tacho do pasteleiro Então, hoje, quero dar uma fritada em você. Opa, vamos lá. Comecei em 90 lá em Piracicaba, fiz o Unimep, me formei em comunicação social pela Universidade Metodista de Piracicaba, trabalhei em diversos veículos de comunicação em Piracicaba. A partir de um período eu venho para Campinas, também trabalho em diversos veículos de comunicação, vou para São Paulo, trabalho na CBN São Paulo com o Heródoto, com o Sardenberg, com uma grande equipe de jornalistas, volto para Campinas, trabalho mais um pouco aqui em alguns veículos de comunicação e em 2006 eu chego na CBN Campinas, fiquei por 15 anos fazendo direção de jornalismo por 10 anos, inclusive fui o criador, junto com meu amigo Paulo Girardi, do News Truck, que é aquele estúdio móvel que roda a região de Campinas. É um estúdio de rádio móvel, foi o primeiro estúdio móvel de rádio daquelas características a rodar não só aqui em Campinas, mas em toda a região. Aí depois de 15 anos eu saio da CBN Campinas e estou há 4 anos na Jovem Pan News Campinas, comandando o Jornal da Manhã, Pan News Campinas e o Pan News Esportes. Essa é a minha trajetória. E eu tenho a sorte de estar junto com ele. O Marco Maciarelli, evidentemente, apresenta com o Marcos Tasca o Jornal da Manhã. Depois eu entro das 10 ao meio-dia no Pan News Campinas. Pan News Campinas. Eu, você e o Tasca. Muda um pouco o formato do noticioso, mas nos dois há algo muito importante. Eu tenho aqui que declarar a vocês o meu orgulho de fazer parte dessa equipe, porque nós, e principalmente sobre a direção, com as mãos do Marco Maciarelli, conseguimos, num determinado momento, superar, inclusive, o Ibope de uma grande emissora, que é a CBN. Que é a CBN. Né? Isso marcado, pesquisado. Tem 35 anos de Campinas. E uma estrutura história honradíssima, maravilhosa no jornalismo. Então, para nós, não é uma questão de superar ou não, mas é uma questão de ele, proveniente de uma emissora como essa, entender a necessidade local. Porque nós não temos a mesma estrutura não temos. que há numa Globo, numa CBN. Não tem. A gente procura ser diferente. A gente faz um jornalismo, principalmente às 10h30, comigo, com você e com o Tasca, de uma maneira diferente, abordando os assuntos variados e tendo uma outra visão do jornalismo, porque o hard news ele é muito difícil de você ter numa emissora. Precisa ter muita estrutura, porque o hard news é assim, é notícia toda hora, é acidente, é polícia, é trânsito. A gente procura debater os temas, aprofundar nos assuntos. Se a cidade tem um problema, a gente tenta ver o que está acontecendo. É um jornalismo que eu falo que é diferenciado, é um jornalismo mais opinativo e mais estudado, mais elaborado, e por isso que eu acho que tem agradado muito as pessoas. E é um jornalismo que chegando com a participação dos ouvintes, há uma interatividade muito grande, muito importante dos ouvintes, e eu acho que a gente faz uma questão que poucas emissoras fazem, é prestar serviço, é dar voz ao ouvinte. Isso é uma coisa muito antiga que se pratica no rádio, mas com o tempo foi se deixando um pouco de lado. Porque o ouvinte, às vezes, Thanos, quem está nos acompanhando, ele tem informações importantes que a gente não está sabendo. Então, essa interatividade, esse jeito de fazer jornalismo, esse jeito de abordar as notícias, eu acho que faz com que a gente tenha conseguido grande sucesso aqui na Jovem Pan News, né? Que nós estamos aqui no Bom Dia, no Pan News Cidades, e, lógico, né, capitaneados pelo Ivo Rocha, que teve essa ideia de fazer um programa diferente que em Campinas não tem, na região também não tem. Cada um tem uma função. Eu sou jornalista, você é um advogado brilhante, o Marcos Tasca também é uma pessoa vindo da denominação evangélica, um pastor evangélico, e cada um tem a sua opinião, a gente expressa a opinião
e o ouvinte acho que gostou e tem dado certo esse modo de fazer jornalismo. Eu quero saber no próximo bloco do Marco Macchiarelli como é que a carreira, a escolha, as tendências no jornalismo formam o grande diretor de jornalismo. Porque uma coisa é o jornalista, é o foca, tem tanta coisa, tem né, tudo, dentro né? da atividade profissional. Hoje tem o influencer, qualquer um acha que é jornalista. Não é? E as faculdades também parece que sempre estão em crise, né, com relação à profissão, né? Qualquer um pode ser jornalista. Qualquer um pode ser jornalista. Isso mostra a crise no jornalismo, né? Mostra a crise, a falta de investimento. Mas você vai contar isso no depois. Próximo bloco. Eu faço um break. Você espera aí, não vai embora não, a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta para você com palavra de honra sempre aqui na Jovem Pan News Campinas, Pan News Cidades. Nós temos também TV Artes Jaguariúna, TV Artes Cultura, levando a imagem da cultura até Ribeirão Preto. Um abraço para vocês de Ribeirão, a Califórnia brasileira, TV Todo Dia Americana, TV Sol em Indaiatuba e Rede QDM de televisão, distribuindo palavra de honra pelo Brasil. E só Deus sabe aonde chegamos. Nos Estados Unidos, nós já estamos aí. Mande a sua pauta aí de Miami para cá, @JTanosJR. Eu converso hoje com o grande jornalista. Eu faço questão de frisar isso, porque eu trabalho com ele há quase 5 anos. Então eu sei o que eu estou falando. O grande jornalista da nossa região metropolitana de Campinas, região de Piracicaba. Ele é um caipira. Eu acho que ele se intitula o Inhoquim do jornalismo. Não sei. Será que eu estou exagerando? Não, eu sou quinzista, torço pelo 15 de Piracicaba, apesar das pessoas acharem que eu torço para outro time, mas eu torço para o 15. Mas dá a entender, né? Não, é isso que faz o rádio, né? Você coloca algumas coisas que as pessoas vão acreditar. Não é uma maneira de mentir, mas é uma maneira de você despertar a curiosidade das pessoas. E esse lado jornalístico, eu quero frisar, também tem um pouco de sorte ou azar, não é? Porque eu me lembro, por exemplo, quando nós começamos, acho que no segundo dia, houve um acidente aéreo, né? Relata isso um pouco, porque naquele dia, nós aqui no interior, em Campinas, né? Na Jovem Pan News Campinas, naquele dia, com a sua matéria, você já foi ancorar São Paulo. O que aconteceu foi um acidente aéreo que aconteceu em Piracicaba, foi no dia 14 de setembro de 2021 e a gente estava no ar, no segundo programa que a gente estava fazendo aqui na Jovem Pan News Campinas. E através de informações via WhatsApp de fonte confiável, eu pude passar a informação e falar, olha, aconteceu um acidente assim, assim, assado, não sabia que tinha acontecido e nem sabia que se envolvia. Mas pelo menos eu já sabia que o fato tinha acontecido. Então, essa é a diferença que eu prego nas nossas pautas. Fonte confiável, não é qualquer conversa de WhatsApp que você vai transformar em notícia. Então, precisa ter muito cuidado e muita cautela. Como eu sabia dessa fonte, que tinha caído esse avião em Piracicaba assim que ele decolou, eu sabia da notícia. Agora, para aprofundar, para não falar coisas erradas, a gente dá um tempo, sai do ar e fica fazendo a nossa rede de contato. Por isso que é importante, jornalista que está começando hoje tem que checar
tem que receber a notícia e confirmar. Não há porque você recebeu no WhatsApp que você já vai logo passando para frente. Já me aconteceu isso? Já me aconteceu, mas eu me policio. Por isso que eu falo, o bom jornalista ele tem que receber a notícia, respirar, checar para depois publicar. Porque não adianta você querer ter uma notícia e você não checar, e se essa notícia é falsa? Já aconteceram muitos casos semelhantes. Escola de base, né? Que, verdade. Acabou com a vida dos diretores. Professores. E tem outros casos, né? Recentemente, pessoas são expostas nas redes sociais, depois, meu amigo, para limpar é muito difícil, porque a internet hoje ela julga. Então, qualquer passo em falso, você vai ser julgado. E se você der esse passo e ele não for verdadeiro, a internet vai te julgar. Marco Maciarelli, notícia de crime parece que é com você, né? Você adora uma notícia de uma criminal, penal, como é que é? O jornalismo... jornalismo policial. Policial. Eu gosto. Eu ia chamar de munducão. Munducão, não, munducão. E é a vida, né? A vida como ela é. Mas você faz humor, não com a notícia, não. mas você faz humor em outros programas e também de está esporte, no né? esporte. É. Quer dizer, de um lado você tem um jornalista que entrevista empresários, empreendedores, papapá. Outro ávido por uma notícia que te leve a informação policial. Gosta de uma notícia de como é que se chama mesmo? De delegacia, né? Enfim, notícia o jornalismo policial. Eu o gosto. Jornalismo policial. Eu gosto. E o entretenimento e o esporte. Pô, você fica ligado no esporte. É difícil você saber quem entrou, quem saiu. Tem que quem desligar a chavinha. Não é? É assim, Thanos. Porque são pessoas diferentes no ar. É outro tipo de abordagem. Tem muito ator aí, tem muita máscara, no bom sentido, né? Máscara talvez não seja. O cara do jornalismo, do empreendedorismo, o cara da polícia, o cara do esporte. Você tem que entender um pouquinho de tudo. Jamais vou saber de tudo. Mas são outras pessoas. São outras pessoas. Você fica sério de manhã, tá lá, não sei o quê. Daí sim, já fica descontraído. Não que a gente não pode descontrair num programa de jornalismo. Pode dar uma quebrada que a gente faz no Pan News Campinas. Mas assim, eu sempre tive muita paixão pelo jornalismo policial. Sempre gostei desse noticiário policial, fiz muito noticiário policial. Eu não sou só o apresentador que eu sou hoje, o produtor. Eu fui muito na rua, eu trabalhei muito na rua como repórter. Então eu fazia muita cobertura policial. E ao mesmo tempo, quando eu vim para a direção de jornalismo, eu comecei a ampliar mais ainda essas questões. Mas eu já fiz buraco, eu já fiz acidente, eu já fiz falta d'água. Então eu conheço a rua, eu sei como que é a rua. Noticiário policial sempre me chamou muito a atenção, porque é um jornal, é um momento que você pode fazer um diferenciado. Não precisa ser sensacionalista, não precisa exagerar, tem que ter dosagem. Mas o noticiário policial, ele é gostoso. O político, Thanos, eu gosto também de falar de política, mas hoje eu acho que nosso país está muito dividido. Qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você comente, você já é taxado, você já é julgado. Então eu faço uma coisa, tento manter uma imparcialidade, tento não omitir minhas opiniões. Rede social eu só uso para divulgar que eu estou aqui no Palavra de Honra, que eu estou na Rádio Jovem Pan. Eu não falo de política em rede social, porque você é julgado, você é chicoteado, e por isso que eu acho que a internet passa dos limites. Passa dos limites. Quando você dá uma opinião, um jornalista, eu dando uma opinião, eu vou ser muito chicoteado, vou ser muito criticado. Então eu evito para não ficar aborrecido. Agora, você imagina eu, que tomo esse cuidado, eu gosto de tomar esse cuidado. Agora, qualquer um fala de política, qualquer um emite um comentário de economia, de esporte, todo mundo é palpiteiro hoje em rede social. Eu fico muito assustado com isso, com rede social. Agora, é lógico que eu faço um jornalismo policial, um jornalismo de entrevista de políticos, empreendedor, eu não posso fazer a mesma linha. Então, eu acho assim, vai ligando chavinha, Thanos. Liga a chave do jornalismo político é uma coisa, liga a chave do jornalismo de empreendedorismo e outros assuntos é uma coisa, e o policial é outra coisa.
eu tenho que dividir as chaves. E no esporte eu tento brincar de ser feliz. Eu não entendo muita coisa de futebol, de regra, de jogo, daquelas táticas, né? Eu até brinco com o João Carlos, às vezes, 3-5-2. O que é isso, João? É matemática? Mas eu tento dar alegria para quem está do outro lado ouvir, para parar, para segurar o ouvinte. Porque se eu for falar de tática, eu vou me perder completamente. Então, por isso que eu falo, que eu não entendo de tudo, mas eu vou virando a chavinha. Caríssimo Marco Macciarelli, só para a gente encerrar, né? Aliás, estou usando uma frase que é sua. Só para a gente encerrar, né? Fala um pouquinho da fake news, até que ponto isso assusta o profissional sério? Porque muitas vezes tem coisa que é fake news, né? Nossa Senhora, me dá arrepio, Thanos. Porque como eu estou no ar, ao vivo, a gente está fazendo um programa ao vivo, eu recebo muita coisa que não dá tempo de checar, mas você percebe que é mentira. Você percebe que é fake news. Tem faro? Você tem faro para isso? Consigo ter. Tem coisa assim absurda. Já caiu num golpe? Não, eu não. Chegou a veicular alguma coisa aí? Não, nesses últimos tempos não, mas eu já recebi muita mentira. Às vezes eu estou no ar, o cara fala assim, é verdade que está acontecendo isso, o governo vai fazer isso? Eu falei, não, gente, é mentira. Ah, é verdade que caiu não sei o quê? Não, é mentira. Eu tenho muito medo das fake news. Essa questão das redes sociais, grupos de WhatsApp, tem que tomar muito cuidado para você, jornalista. Agora, se você é um cidadão comum, você quer acreditar, o que eu posso fazer? A internet é liberada para isso. A gente vive num país democrático. Acredita quem quer. Eu não acredito, mas eu tenho uma preocupação tamanha com a desinformação que chega pela internet. E essa coisa das pessoas falarem, nós não acreditamos na mídia. Como você não vai acreditar numa mídia? Como que você não vai acreditar numa Rádio Jovem Pan, que tem 90 anos? Como que você não vai acreditar numa Record, que tem 70 anos? Uma Bandeirantes que passou também, acho que dos 70, uma Globo que fez 60 anos. Essa briga que está levando a essa não tanta credibilidade dos veículos de comunicação. Mas ainda eu procuro me informar através dos veículos de comunicação. Seja o veículo A, seja o veículo B, seja o veículo C. Se você não gosta de um, procure em outro. Nunca se informe pelas redes sociais. Principalmente de WhatsApp. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, o tempo está curto, vou te dar 30 segundos agora. Depois de tudo isso que nós conversamos, eu vou segredar algo com vocês. Marco Macciarelli é um noveleiro. Quem matou... Já passou, né? Todo mundo já sabe. Ninguém matou. Quem matou... Odete Reutemann. Ninguém matou Odete Reutemann, ela está viva. Mas eu já fui mais. Eu gostava mais das novelas antigas. As atuais estão perdendo um pouco o brilho, né? Acho que está faltando criatividade de temas novos, assuntos novos. Não ficar sempre na mesmice, né? É sempre aquela historinha. Tem que inserir um movimento dentro das novelas. Eu acho que deveria ser de forma natural, como tinha lá Roque Santeiro, A Viagem, Rainha da Sucata, O Direito de Nascer. Nossa, foi longe agora, então. Foi, Direito de Nascer. As Pupilas do Senhor Reitor. Escutava em rádio. São histórias e não precisa impor modinha. Eu acho que a televisão precisa parar com essa coisa só de modinha. Não é porque é modinha que as pessoas vão ter que assistir. Mas é isso, tem oportunidade, tem coisas para você fazer. Não só assistir televisão, tem streaming, tem internet, tem TV a cabo, tem computador, tem tudo. Você escolhe o melhor caminho. Eu tive o privilégio de conversar com este paradigma do jornalismo, Marco Macciarelli. Privilégio ter você aqui. Muito obrigado pela sua amizade. Você Imagina, sabe que tamo isso junto. É verdade. Eu sei. E eu torço sempre para que você consiga continuar sendo o que você é, porque hoje você faz a diferença no jornalismo. Eu agradeço a participação aqui no Panil Cidades. Não é a primeira vez que eu participo, mas via televisão, via streaming, é a primeira vez. Quero deixar um recado para você. Aproveite seu dia, um dia de cada vez, e a gente se vê a qualquer momento. Muito bem. O Palavra de Honra fica por aqui e semana que vem a gente se fala, a gente se vê. Até lá.